Com vocês, Volmar Machado. Olá, Volmar, bom dia. Prazer recebê-lo aqui no Cop Talks Crédito, trazendo esse tema aqui tão importante aqui para falar para a gente. Você tem 30 minutos, Volmar, eu vou deixar... Bom dia, agora teu som voltou. Você tem 30 minutos aqui para falar com a gente. Se quiser fazer um pouco mais curto, aí no final eu volto com a pergunta do nosso público, aí a gente encerra esse nosso bate-papo. É com você, okay, Volmar. Muito obrigado, muito obrigado. Então aqui vamos falar hoje sobre o papel da liderança na área da inovação. A inovação é um processo de criação e implementação de novas tecnologias, produtos, serviços, processos ou modelos de negócios que geram valor para a empresa e seus clientes, destroem o status quo e criam novas oportunidades. Essa definição é bastante abrangente, pode incluir os seguintes elementos. Primeiro é criação. A inovação envolve a criação de algo novo ou a melhoria de algo já existente. Implementação. A inovação não é apenas uma ideia, mas também a execução dessa ideia. E o valor deve gerar valor para a empresa e seus clientes, no caso aqui os associados, cooperados das cooperativas. E a destruição criativa. A inovação pode destruir o status quo, criando novas oportunidades. Se fôssemos falar numa equação simples, inovação é igual a ideia, mais a implementação, mais o resultado. A inovação é uma estratégia competitiva poderosa. Um de seus aspectos mais relevantes é que o cliente deve estar sempre no foco do processo de inovação. É para seus clientes que a organização busca inicialmente criar valor. Se trabalharmos perto dos nossos clientes, entendendo suas necessidades, expectativas, descobrindo suas preferências, processando tudo com imaginação e criatividade, desenvolvendo soluções que atenderão aos consumidores, isso fará com que aumente o grau de satisfação e lealdade com a marca e ofertas. É importante lembrar que vantagens competitivas não são permanentes e tornam-se vulneráveis a novos entrantes, tecnologias, regulamentações e outros fatores imprevisíveis do ambiente de negócios. A inovação aqui surge como uma estratégia permanente para conquistar vantagens competitivas, neutralizar vulnerabilidades e identificar oportunidades. Temos recentemente uma brilhante inovação no mercado financeiro, que é o Pix, que foi lançado em 2020, e que ele tem uns aspectos inovadores muito importantes. Primeiro, agilidade. Permite que transações sejam realizadas em tempo real em até 10 segundos. A conveniência é muito simples de usar, basta que o conhecimento da chave do destinatário. E a democratização. O Pix é acessível a todas as pessoas, associados de cooperativa, clientes de bancos tradicionais, digitais, instituições de pagamento. E qual a importância da liderança para a inovação? Em qualquer empresa, o mais importante na construção de sistema de inovação é a atuação da sua liderança. Em primeiro lugar, é a visão da alta liderança que definirá se a organização como um todo percorrerá os trilhos da inovação. É o conselho, o presidente, CEO, diretores, que têm o principal cargo diretivo que podem, de fato, transformar a organização. Essa definição estratégica é um processo top-down. É o executivo número 1, apoiado pela sua equipe, que tem o mandato e a responsabilidade de definir as prioridades, investimentos, metas e as formas de buscar os objetivos de crescimento da organização. Se esse dirigente não estabelece a inovação como prioridade, não obtém o apoio interno necessário à transformação, não define metas relacionadas a esse objetivo, não estimula nem cobra resultados de inovação de sua equipe e não investe em projetos inovadores, é claro que não teremos como resultado uma empresa inovadora. Um dos fatores mais importantes da empresa inovadora é delegar autonomia aos seus colaboradores. Essa liberdade, essa sensação de autonomia, esse horizonte de desafio e confiança são muito importantes para reter os melhores talentos e fundamentais para a concretização da capacidade inovadora desses líderes de alto desempenho. Com esse ambiente de liberdade e autonomia, líderes empreendedores se fortalecem e motivados por um propósito,
concebe ideias e experimenta possibilidades, dando abertura para as inovações. Importante ressaltar que a inovação não tem nada a ver com precisão. É um fenômeno com um alto grau de certeza, pois muitas vezes estamos em processo de experimentação e descoberta, lidando com interações por vezes imprevisíveis. No cenário atual, a inovação é um elemento-chave para a sobrevivência e sucesso a longo prazo. No entanto, a inovação não é mais apenas uma opção, ela é uma necessidade. E em um mundo em constante evolução, a inovação tornou-se a força propulsora do crescimento econômico e do avanço tecnológico. Recentemente, a World Intellectual Property Organization, IPO, publicou a 16ª edição do Índice Global de Inovação em 2023. Um relatório que traça o estado de inovação de 132 economias. E os dados revelam um panorama fascinante e uma chamada ação para líderes em todo o mundo. O relatório é composto por 80 indicadores agrupados em 7 pilares e revela que as economias mais inovadoras são aquelas que investem em educação, pesquisa e desenvolvimento, bem como em infraestrutura. Com base nesse artigo, as empresas que desejam focar na inovação devem tomar as seguintes ações. Primeiro, investir em capital humano. A base da inovação reside nas pessoas. Investir em educação e treinamento é o primeiro passo para cultivar uma cultura de inovação. Promover a colaboração. As melhores ideias muitas vezes surgem da colaboração, criando um ambiente de trabalho que incentive a criatividade e a experimentação. Parcerias com outras empresas, universidades, instituições de pesquisa, enfim, para obter resultados com a inovação. Estar aberto ao risco. Aqui a inovação envolve frequentemente a exploração de territórios desconhecidos. Garantir uma cultura de tolerância a erros e que incentive a tomada de riscos é uma parte essencial do processo. Vale destacar que essa tolerância ao erro não significa absolutamente complacência com baixa performance. O erro relacionado com falta de comprometimento, desvio de conduta, ele não pode ser tolerado em ambientes competitivos de mercado. Neste contexto, o que diferencia as corporações inovadoras é a sua capacidade de criar um ambiente psicologicamente seguro e aproveitar os erros para aprender. Outro ponto é focar em temas emergentes, sustentabilidade, inclusão e outras questões emergentes devem estar no centro da estratégia de inovação. Alguns insights que podem ser tirados desse relatório, que a inovação está se tornando cada vez mais importante para o crescimento econômico. Os países e as empresas que são mais inovadoras têm uma vantagem competitiva significativa. A inovação não é apenas um processo técnico, mas também um processo social. Por isso que é importante criar uma cultura de inovação que incentive a criatividade, a colaboração e a experimentação. A inovação é uma jornada, não um destino. As organizações devem estar constantemente se adaptando e evoluindo para permanecer inovadoras. Os economistas e especialistas em negócios já há muito debatem como as empresas podem inovar de maneira eficaz. E duas abordagens destacam-se como cruciais. Primeiro, a teoria da destruição criativa de Joseph Schumpeter, que é um economista e cientista político austríaco, e o conceito da ambidestria organizacional. Na teoria da destruição criativa, proposta por Schumpeter, ele destaca que o progresso econômico não se baseia apenas em melhorias incrementais, mas também na criação de algo completamente novo. Isso significa que as empresas devem estar dispostas a desafiar seus modelos de negócios existentes, abraçando a inovação radical e muitas vezes eliminando paradigmas antigos em favor de novas oportunidades. A ambidestria organizacional é um conceito que se baseia na capacidade das empresas de equilibrar o aperfeiçoamento contínuo de suas operações existentes, buscando por novas oportunidades de inovação radical. Essa abordagem enfatiza que as empresas precisam operar eficientemente em seus negócios atuais, enquanto também investem em atividades que estimulam a inovação e a criação de novas soluções. A ambidestria organizacional permite que as empresas alcancem um equilíbrio entre a estabilidade e a mudança, essencial para o sucesso no longo prazo. E como está a inovação no sistema cooperativo? Em
de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, a OCB lançou uma pesquisa sobre inovação no cooperativismo, que abrangeu todos os ramos e todas as regiões do cooperativismo brasileiro. Foi a pesquisa mais completa que já teve sobre inovação no sistema cooperativo. Sei que está para ser lançada uma nova pesquisa. E naquela oportunidade, alguns pontos foram destacados, que 84% das cooperativas brasileiras consideram inovação muito importante para o cooperativismo. 47% das cooperativas aceleraram seus projetos de inovação por conta da pandemia. 22% iniciaram projetos de inovação por conta da pandemia. E a nota média atribuída pelas cooperativas foi de 6,1, em uma escala de 0 a 10, em relação às suas iniciativas de inovação. E aonde mais inovaram? No atendimento ao cliente, em marketing, comunicação, em tecnologia e na questão comercial. Então, ainda há um desafio bem grande para as cooperativas na questão de inovação. E quais as competências e habilidades de uma liderança inovadora? A primeira delas é uma visão estratégica. O líder inovador deve ter uma visão clara do futuro da organização e como a inovação pode contribuir para esse futuro. Ele deve ser capaz de identificar as tendências de mercado e as oportunidades de inovação que podem ajudar a organização a se diferenciar de seus concorrentes. Criatividade e pensamento disruptivo. Pensar fora da caixa e gerar novas ideias. Deve estar disposto a correr riscos e a experimentar novas coisas. Orientação para resultados. Deve transformar ideias em resultados concretos. Ele deve ser capaz de motivar e alinhar os colaboradores em torno de uma visão comum. Capacidade de comunicação. Se comunicar de forma eficaz sua visão e ideias para os colaboradores, articulando sua visão de maneira clara e convincente. Foco no cliente, no caso aqui, foco no associado, deve estar focado nas necessidades dos clientes e como a inovação pode atender essas necessidades. Deve estar sempre buscando maneiras de melhorar a experiência do cliente. E responsabilidade social. O líder inovador deve estar comprometido com o desenvolvimento sustentável e a perenidade da organização. Deve ser capaz de conciliar os objetivos financeiros da organização com os objetivos sociais e ambientais. Quais seriam as estratégias e as práticas para promover a inovação? Primeiro, é a criação de um ambiente de inovação. Fomentar uma cultura de inovação começa com a liderança. Os líderes devem comunicar o valor da inovação e encorajar os colaboradores a compartilhar ideias e perspectivas. Dificilmente construiremos uma arena de iniciativas e conexões se as pessoas não gostam de autonomia, trabalham sem propósitos relevantes, não experimentam uma comunicação transparente e esclarecedora e enfrentam um universo hostil, intolerante e conservador, resistente a mudanças e questionamentos. Espaços de colaboração. Criar espaços físicos ou virtuais onde os colaboradores possam colaborar e compartilhar ideias de forma eficaz. Isso pode incluir salas de brainstorming, plataformas de colaboração online ou até mesmo horários dedicados a reuniões de inovação. Programas de reconhecimento e recompensas. Estabelecer programas que recompensem e autorizem as contribuições inovadoras dos colaboradores. Isso pode incluir bônus, promoções, prêmios ou formas de reconhecimento tangível. Reconhecer os intraempreendedores da organização é fundamental. Se um colaborador demonstra comprometimento e energia para avançar além das fronteiras da descrição de cargo, usando sua imaginação e seu conhecimento para agregar valor à empresa, aos clientes e à sociedade, certamente merece distinção e reconhecimento. Investimento em pesquisa e desenvolvimento estratégico. Alinhamento com a estratégia de negócios, ou seja, certificar-se de que os investimentos estão alinhados com a estratégia geral da empresa. Isso envolve identificar áreas-chave de inovação que correspondem aos objetivos de longo prazo da mesma. Orçamento adequado. Destinar recursos financeiros suficientes para apoiar a iniciativa de pesquisa e desenvolvimento. Isso inclui não apenas financiamento para projetos de pesquisa, mas também aquisição de tecnologia, contratação de talentos e necessidade de infraestrutura.
estabelecendo mecanismos de priorização são muito úteis para selecionar os projetos de inovação. Parcerias, colaborar com instituições de pesquisa, universidades, startups e outras empresas para acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias e conhecimentos. Essas parcerias podem fornecer acesso a recursos e especializações que uma empresa não possui internamente. Outro ponto importante é o monitoramento e a mensuração, ou seja, estabelecer metas específicas e mensuráveis para avaliar o progresso em relação aos objetivos da inovação. Ter um acompanhamento contínuo, monitorar regularmente o desempenho em relação às considerações teóricas. Isso permite que a empresa ajuste suas estratégias de inovação conforme o necessário e identifique as áreas que precisam de melhoria. Feedback dos stakeholders. Solicitar feedback de clientes, fornecedores e colaboradores sobre iniciativas de inovação. Esse feedback pode ser útil para direcionar os esforços de inovação na direção certa. Colaborações e parcerias. Identificação de parceiros estratégicos. Identificar parceiros que possam complementar as capacidades da empresa em áreas de interesse. Isso pode incluir startups com tecnologias inovadoras, universidades com pesquisa relevante ou empresas do mesmo setor que desejam colaborar em projetos específicos. Acordos de colaboração. Estabelecer acordos de colaboração claros e mutuamente benéficos. Isso envolve a definição de papéis, responsabilidades e compartilhamento de recursos para o sucesso da parceria. E por último, e não menos importante, que é a gestão de talentos. Aqui é importante identificar talentos internos que demonstrem habilidades criativas e inovadoras. Isso pode ser feito por meio de avaliações de desempenho, feedback de colegas e líderes, ou programas de identificação de talentos. A diversidade é outro fator-chave para a inovação. É bastante óbvio que um determinado ambiente em que as pessoas possuem experiências similares, repertórios parecidos, comportamentos próximos, prioridades e juízo de valores iguais, o grupo se inclina para uma repetição monótona, um padrão previsível, enfrentando as barras de uma verdadeira prisão de familiaridade. Uma boa manifestação da diversidade ocorre quando a empresa estrutura grupos multidisciplinares de trabalho, mecanismos geralmente caracterizados pela pluralidade, mais eficientes para buscar soluções de problemas complexos. Novamente, habilidades e conhecimentos complementares produzem melhores resultados do que esforços individuais. Desenvolvimento de habilidades. Investir no desenvolvimento de habilidades, inovação e a criatividade entre os colaboradores. Isso pode envolver treinamento, workshops ou programas de incentivo. E aquisição de talentos externos, por que não? Contratar profissionais externos com conhecimento específico e experiência em áreas de inovação relevantes para a empresa. Entendo que nas empresas, os conselhos de administração podem formular diretrizes estratégicas para a inovação, a fim de direcionar essa atividade como um pilar fundamental na perenidade das organizações, frente às constantes disrupções dos negócios e das tecnologias, podendo seguir os seguintes passos, como sugestão. Criar uma cultura de inovação, onde pode ser incentivando a criatividade, a colaboração e a experimentação. Promover a diversidade e a inclusão na força de trabalho. Investir em pesquisa e desenvolvimento. Estabelecer parcerias com outras organizações. Isso pode ajudar a organização a compartilhar recursos e conhecimento. Aqui entra um ponto fundamental no cooperativismo que acredito que pode ser melhor explorado, que é a intercooperação. Um exemplo de intercooperação com inovação é o consórcio criado pelas cooperativas dos sistemas Ailos, Cressol, Sicredi, Sicobi e Unicred para estarem presentes no DREX, no Real Digital, que foi apresentado há pouco pelos colegas aí. A intercooperação ainda é um desafio para as cooperativas conforme dados do sistema OCB. E nesses dados, existe sim intercooperação entre os ramos, mas ela está por volta de 15% a 20%. Na revista Mundo Coop, edição 113, tem uma reportagem que fala bastante sobre a intercooperação.
Agora, falando de inovação, a inovação está presente cada vez mais nas cooperativas, com exemplos louváveis. No dia 18 de outubro, na semana passada, em um evento de premiação da 100 Open Startups, que é empresas que apoiam a inovação aberta, no segmento de serviços financeiros de 10 empresas, 3 sistemas de cooperativa de crédito foram premiados. O Sicredi, que foi agraciado com o primeiro lugar, depois teve a Ailos, também dentro dessas 10 empresas, e o Sicoob. E das 10 Open corporações, tanto o Sicredi como a Unimed estiveram presentes. Isso demonstra que existem ações de inovações valiosas em alguns segmentos cooperativos. Como expandir essas experiências para as demais cooperativas? Como estas ações poderiam ser trocadas, objetivando a inovação e o crescimento cada vez mais promissor entre as cooperativas de diferentes segmentos? É um ponto para a gente pensar. E concluindo, o cooperativismo não é apenas uma forma resiliente de organização social e econômica, mas também uma força impulsionadora da inovação. Ao promover a cooperação e a participação ativa dos membros, as cooperativas criam um ambiente fértil para o surgimento de novas soluções e práticas. A história do cooperativismo é um testemunho eloquente de que a inovação é intrínseca à sua natureza e como essa combinação transformou vidas e comunidades ao redor do mundo. O desafio agora é expandir essas práticas inovadoras para todas as esferas do cooperativismo, garantindo que cada cooperativa seja um farol de inovação e progresso em seu setor. Tem uma frase de um engenheiro, cientista e inventor americano, que é Buckminster Fuller, que ele fala: você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo é preciso construir um modelo novo, que tornará o modelo atual obsoleto. Eu fico à disposição das perguntas e... Oi, Vomar, excelente, falando sobre inovação, acho que é o tema que a gente está entrando. Nosso tempo está aqui esgotado, a gente tem algumas perguntas, mas eu não vou conseguir fazer. Eu só queria que, para a gente encerrar aqui essa tua apresentação, eu só queria que você deixasse uma palavra final para as cooperativas, já que a gente está trazendo esse tema que é tão importante, para a gente encerrar nosso bate-papo. Vomar. Um prazer aí, pena que não tem tempo das perguntas, mas me coloco à disposição, se vocês mandarem depois eu posso respondê-las. Acho que o desafio das cooperativas é a intercooperação, é trabalharem mais unidas. A gente tem o exemplo do Drex aí, que é uma experiência louvável de trabalho em conjunto. Temos a inteligência artificial vindo muito forte nesse contexto, e todo esse arcabouço tecnológico é necessário, a formação das pessoas, a cooperação entre os seus membros, para que as cooperativas continuem fazendo o diferencial cada vez maior na sociedade. Cada vez mais a participação de todos é fundamental nesse contexto. Essas são as minhas considerações finais.